Uma freira encontrada sem vida, em vez de avisar a polícia, as outras irmãs limpam o local, bagunçam as provas e mais tarde a polícia usa uma médium para prender um cara e condenar ele à morte. Só que anos depois se descobre que esse cara provavelmente era inocente, só que aí já não tinha mais o que fazer. Esse é o caso da irmã Thaddeus Benz, que aconteceu no Halloween de 1981 e eu vou te contar agora com detalhes. Eu sou o Thiago Santos e a gente está na cidade de Amarillo, no Texas, nos Estados Unidos. A Martina Thaddeus Benz nasceu na Suíça e migrou para os Estados Unidos e parou na cidade de Amarillo, onde ficava o convento de São Francisco. Alguns detalhes importantes para você entender o caso. Ela já estava há um bom tempo nesse convento, desde 1932, então todo mundo conhecia ela muito bem, e a hora que ela gostava de ir para a missa era de manhã bem cedo, na primeira missa do dia. E o que aconteceu é que no dia 1º de novembro de 1981, ela não apareceu nessa oração que acontecia às 6h30 da manhã. Como não era costume dela faltar, as irmãs logo já ficaram preocupadas, mas pensaram que ela poderia estar cansada, sei lá, já era uma senhora de 76 anos, então ficou por isso mesmo naquele primeiro momento. A missa foi rolando, passou um tempo, ela não chegou e então uma das outras irmãs resolveu ir dar uma olhada lá no quarto dela ao redor das 7 horas da manhã, mais ou menos. Quando ela chegou ali no corredor, que dava acesso aos quartos, ela já achou muito estranho porque a porta do quarto dela estava fechada. Ela nunca deixava essa porta fechada, no máximo ela encostava um pouquinho. E aí quando ela abre a porta, ela dá de cara com a Thaddeus já caída no chão, sem roupa e sem vida. Ela correu chamar as outras irmãs, todas foram lá ver o que tinha acontecido, e aqui é que tá um dos principais pontos desse caso. Tinha também um pouco de sangue, tanto no lençol como também no chão, só que as freiras ali conversaram entre elas e chegaram à conclusão de que a Thaddeus tinha talvez levantado no meio da noite, caído e batido a cabeça em algum móvel ou algo desse tipo, e elas não ligaram para a polícia. Ao contrário, elas começaram a enrolar ela em um cobertor, limparam um pouco o quarto e ligaram para uma funerária vir recolher o corpo, tratando tudo aquilo ali como se tivesse sido algo natural. Em nenhum momento elas pensaram que alguém pudesse ter entrado ali e feito alguma coisa. Isso acabou mudando lá pelas 8h30 da manhã, mais ou menos, quando uma das outras irmãs percebeu uma janela quebrada e a tela de proteção cortada na sala comunitária do convento. Mas olha que doideira, elas não relacionaram de novo em nenhum momento a janela com a irmã que tinha falecido mais cedo. E, inclusive nesse momento aqui a funerária já tinha vindo e já tinha levado a Thaddeus para começar as preparações lá pro funeral. Uma das irmãs foi lá e ligou para a polícia para falar sobre essa janela e que alguém poderia ter invadido o convento, só que ela não falou para a polícia que a irmã tinha falecido naquela noite. A polícia chegou então ali no local, deu uma olhada ao redor, encontrou essa janela quebrada, um pedaço da tela de proteção caída ali no chão, e um dos policiais, totalmente sem querer ali, ouviu um grupo de freiras conversando sobre essa irmã que tinha falecido durante a noite. É óbvio que os policiais já relacionaram logo a invasão com o falecimento. Perguntaram então certinho o que tinha acontecido, elas contaram, e só aí é que eles foram pro quarto e também descobriram que a freira já tinha sido levada pela funerária. Eles correram ainda lá para essa funerária para ver se encontravam alguma evidência que tinha ficado. A preparação do corpo já tinha começado, mas tinham sinais claros de que ela não tinha só caído contra um móvel. Tinha alguns hematomas no pescoço, tinham mais marcas pelo corpo, tinham marcas de faca, e o principal, os legistas depois também descobriram que ela tinha sofrido abuso. E, inclusive tinha DNA também ali nas partes dela. Mas a gente já chega no momento que um pouco desse DNA até teria sido jogado fora depois. Bom, depois de descobrir tudo, a polícia isolou o quarto dela e começaram a dar uma geral ali dentro atrás de mais provas. E sim, eles encontraram muita coisa lá dentro. Uma faca estava embaixo da cama, os lençóis tinham marcas de sangue, fios de cabelo crespo que não era da Thaddeus, digitais na cabeceira da cama, um monte de roupas manchadas, uma camiseta branca masculina e lá perto da janela quebrada também tinha uma pegada de uma bota. Mas de tudo isso que foi reunido, o mais importante eram esses cabelos encaracolados e a camiseta branca masculina. Certo, com isso na mão, a polícia começou a interrogar todo mundo, várias pessoas, e um segurança do convento falou que na noite do dia 30 de outubro, meia-noite, ele viu um cara escondido atrás de uma árvore lá na parte de fora. Ele tentou chegar perto desse camarada, só que o homem saiu correndo. A descrição que ele deu era de um cara com cabelo preto, crespo e que parecia ser latino. Outras pessoas ali da região também falaram para a polícia ter visto um cara cubano andando pela região nessa mesma época. Agora, alguns meses antes, em 8 de julho de 81, tinha acontecido um crime parecido também em Amarillo. A Narnie Bryson, de 77 anos, foi encontrada sem vida na casa dela. E a forma como encontraram ela foi quase igual à irmã Thaddeus, com as mesmas características ali, a mesma forma de invasão da casa. E o principal, fios de cabelo crespo também tinham lá na casa e também ficou para trás uma camiseta branca masculina. O caso da Thaddeus ficou um tempo sem avanços ali na investigação, até que uma
médium entrou no caso, uma vidente. Ela falou pra polícia que tinha tido uma visão. Ela disse que tinha visto um homem alto e jovem fugindo, correndo lá do convento, e deu o endereço desse cara. Falou também que tinha visto que nessa casa morava o Sr. Clyde. O endereço esse era bem na frente do convento e quem morava lá era o Johnny Frank Garrett, um jovem de 17 anos que era alto e que já era conhecido por alguns policiais por ter tido alguns problemas com a polícia antes. E da rua dava pra ver a casinha do cachorro e nessa casinha tava escrito o quê? Sr. Clyde, o nome que a vidente tinha dito. Só que essa casinha aí todo mundo podia ver, era só você tá passando pela rua que você conseguia ler esse nome. Como a polícia estava sendo muito pressionada, eles prenderam logo ele. E o mais doido em tudo isso é que as digitais encontradas lá no convento, segundo a polícia, batiam com as dele. Mas o Johnny disse depois, já no julgamento, que ele tinha entrado no convento para roubar alguns dias antes e por isso que as digitais dele estavam lá. E tudo indica que realmente não foi o Johnny. Você vai ver aqui no final o que eles descobriram em 2004 depois de um teste de DNA. E talvez lá na época a polícia quisesse dar logo uma solução para esse caso e acabou acelerando as coisas. Porque lembra, tinha um cabelo preto lá, o Johnny não tinha essa cor de cabelo e nem tinha esse tipo de cabelo. Ele tinha cabelo liso e loiro, então não batia. E mais ainda, lembra que meses antes tinha sido encontrada a camiseta branca lá na casa da outra mulher que foi encontrada sem vida. Uma camiseta igual estava também lá no convento. Mesmo assim, supostamente ele teria confessado tudo. A polícia diz que ele confessou, mas não tem nenhuma prova dessa confissão, nem escrita, nem gravada, nada. Bem ao contrário, pro público ele sempre falou que ele era inocente. Bom, eu vou resumir tudo aqui porque o julgamento começou em agosto de 1982 e terminou no dia 2 de setembro de 1982 com ele condenado. Nesses vários dias, a defesa dele tentou tirar a culpa dele de todos os jeitos, argumentaram sobre aqueles cabelos diferentes que tinha lá, sobre a camiseta. O Johnny mesmo falou que foi aqui que ele assumiu que ele entrou no convento alguns dias antes para roubar e segundo ele entrou em praticamente todos os quartos para achar coisas de valor e no quarto da Tadeia ele também entrou. Ele disse que se apoiou na cabeceira da cama para pegar um crucifixo que estava pendurado na parede. Pessoas que viram aquele homem misterioso correndo no convento também foram falar, só que não adiantou. No dia 2 de setembro de 1981, ele foi considerado culpado pela morte da irmã e foi condenado à morte. 10 anos depois, em 11 de fevereiro de 1992, quando ele já tinha 28 anos de idade, ele foi executado. E mais uma vez, resumindo, nesses 10 anos de 81 até 92, tentaram transformar a pena dele em prisão perpétua, até o Papa João Paulo II chegou a entrar no caso pedindo para adiar, mas não adiantou. E a reviravolta mesmo acontece em 2004, quando esse cara aqui, o Leôncio Pérez Rueda, foi preso pela morte não da irmã, mas da Nernie Bryson. Em 2004, já tinham novas formas ali de analisar DNA, de fazer comparações, e o DNA do Leôncio foi encontrado no cabelo encaracolado que estava na casa da Narnie. Então lembra que os dois casos eram bem parecidos? Pois é, a camiseta branca, o cabelo encaracolado, e o Leôncio tinha sido preso na época também por observar senhoras na janela da casa delas. E em 2005, ele confessou mesmo que foi ele que fez aquilo com a Nernie. Até agora, não foi feita uma comparação entre o DNA desse cara e o DNA do cabelo que foi encontrado no quarto da Tadeia. Parece que até tiveram amostras desse DNA encontrado que foram perdidos ou jogados fora lá na época. E tudo indica que realmente o Johnny Frank era inocente nesse caso e o Leôncio Rueda teria confessado para um colega de cela que foi ele o cara dos dois casos. Pelo menos o caso da Nernie, o DNA confirmou que era dele o cabelo. A família do Johnny até hoje tenta conseguir na justiça que esse caso seja revisto lá no Texas e que ele seja inocentado, porque pelas semelhanças entre os dois casos é bem provável que seja o Leôncio o autor e não o Johnny. A pressão que a polícia na época estava sofrendo fez provavelmente eles prenderem e condenarem a pessoa errada. Mas dificilmente isso vai acontecer porque aí a polícia teria que assumir um erro.